Bom, eu vou entrar em outra clínica aqui agora. Eu quero tentar fazer um orçamento na hora. É muito difícil fazer um orçamento na hora agora, porque agora estão com bastante cliente. A fama de fazer implante, gente, não é baseada. A fama de fazer implante não é baseada em dente podre, dente bom, não. É estética. Tanto que a maioria desses atendimentos são sempre para idosos, sempre para gente de 50, coroas, gente que quer voltar a pegar homem, gente que quer voltar a pegar mulher, gente que quer voltar a ter uma atividade sexual, uma atividade de engajamento melhor com as pessoas. Estou aqui no centro de Torre, curtindo aqui. Você vê, eu vou contar uma realidade pra vocês, vocês vão concordar, tá? Não tá fazendo muito barulho aqui, não posso filmar. Eu vou mostrar pra vocês uma realidade. Só vem, afere a pressão e é um cuidado com você. É horrível passar aqui rápido. Eu vou mostrar pra vocês uma prova de que isso garante que o trabalho dessas clínicas dentárias seja muito favorecido para que eles possam fazer essa espécie de manipulação. A Defensoria Pública, aí lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia incomodar a estrutura? Porque a Defensoria Pública, ela trabalha com a casinha de boneca. Para atender você 3 meses, para atender, não para começar o processo, para dizer se vai fazer ou não, isso torna muito moroso a busca pelos direitos de uma pessoa. Estou aqui na frente de outra clínica, vamos ver se eu consigo um atendimento na hora, não sei. Há 3 anos, gente, todas elas eram novas, todas elas estavam atendendo todo mundo na hora. Vamos ver aqui. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Eu tenho muita pressa agora que eu estou trabalhando. Hoje eu estou de folga. Eu consigo um atendimento? Depende. Para fazer o protocolo? Para fazer o protocolo? Não agora, mas para fazer o orçamento sobre quanto é, dinâmica, protocolo da parte inferior. Qual é o nome completo? André Maria da Conceição. Sim, a gente tem que fazer uma tomografia. Eu queria O senhor saber já tem preço. tomografia? É em torno de 13, 14 mil. Não, porcelana. De porcelana, o protocolo geralmente é embaixo? Sim. Em cima? De porcelana daí tem que fazer uma tomografia para o senhor ver se o senhor tem osso. Para fazer em porcelana tem que ter bastante osso. Mas fala de preço, em torno de quanto? Daí depende. Porque isso é o que espanta e traz o cliente. Se você me fala um valor, já vem, né? Eu sou mas profissional não de tem como eu venda. dizer um valor e depois eu não cumprir Uma o que tomografia envolve a saúde da pessoa, né? Está fazendo um raio-x, então por isso você fala de Não, preço. mas o raio não é atestado, né? Não vai dar problema. Tem que fazer o exame pra gente poder dar Mas valor. presta bem atenção, não precisa concordar. Se eu estou fazendo um pressuposto, se eu estou fazendo um orçamento, eu posso entrar em várias clínicas. Se várias clínicas for fazer tomografia para me dar um orçamento, eu fico com 6 tomografias, aí mas faz daí mal. o senhor pode fazer Então, uma tomografia e vai então em aí todas é- as clínicas. Mas vocês não vão me dar isso. Normalmente Se o eu posso senhor fazer pagar, particular, sim. entende? Sim. Por isso que se eu quero fazer um orçamento, eu poderia já ouvir valores. Vocês não vão espantar o cliente com isso, vai ficar em torno de 25 mil, beleza. Aí vamos à tomografia. Tem certas coisas que a boca já resolve, né? Equipamento técnico assim, Não, a gente não trabalha assim. não A vão me gente passar o trabalha- preço da porcelana. Não consigo lhe passar o valor. Porque eu preciso de uma tomografia para saber se o senhor tem Há osso. 3 anos Se eu você lhe me falo passava. agora, se eu lhe falo agora que é 25 mil, tá? E o senhor faz a tomografia e dá 40, o senhor vai confiar no meu trabalho? Mas Que é pode muito aumentar, né? Se o senhor Tudo precisar depende do seu encher. exame. Mas se estamos falando agora uma relação de boca e voz, então mostra que boca e voz gasta-se de qualquer jeito. Vocês estão falando, então a diferença é que não está saindo valores, mas eu estou acreditando no que vocês estão falando. Tá, então quando que vai ser? Eu tenho que fazer a tomografia? Para poder te passar o valor exato, sim, porque pode variar de 15 a 30. É uma diferença muito grande. Viu? Falamos de valores. Peguei você. Daí depende Então quanto- eu tenho como top do que você falou 30. Sabendo que eu sou capaz de pagar 30, então temos uma comunicação boa, viu? Sai um valor, é isso que eu queria, de 15 a 30, né? Posso considerar vai depender 30? de como vai Se estar tiver que fazer um De porcelana, enchimento? 15 não, né? Não, porcelana 30. Né? Porque eu tenho um valor de 11.500 de acrílico, eu não quero fazer acrílico, fazer porcelana. O senhor Né? fez algum exame já? Não. Bom, eu estou entrando Senhor, aqui, né? Precisa não, e mentir? outra- e outra Eu estou entrando em várias Não, clínicas. tomografia Não, o senhor já tomografia fez? não. Não fez nenhuma? Eu tenho uma tomografia inferior, Uhum. eu tenho que buscar. Eu Mas o paguei senhor ela, quer fazer em 120, né? Não, eu vou explicar para você. Eu fiz isso aqui, tá? Notou que eu estou com implante? Eu quero colocar um porcelana aqui.
E eu paguei acrílico, só que agora eu vou ter que pagar, fazer um porcelana. Vocês não vão precisar botar o implante, mas vocês vão ter que fazer tomografia e tal, mas eu queria saber quanto que vai ser para colocar o implante de... Mas o senhor fez a tomografia para botar os parafusos? Claro, tem todo um E o senhor processo. não consegue essa tomografia? Oi? O senhor não consegue pegar essa tomografia? Sim, porque eu paguei. Pois é, que Quando daí cheguei já a falar, consegue... tem mais de 6 Mas meses. depende de... Porque eu fiz naquela clínica. Por Tem mais de direito, 6 meses? quando eu faço, eles me passam. Só que eu troco o celular e não faço backup. Então eu tenho ela assim como é que é? Muito bom atendimento. Muito bom lá. E eu pago e eu faço. Só que eu não queria fazer outra, não souber. Eles me dão lá o resultado dela. Mas vocês conseguiam, a pergunta bem direta, não precisa mais fazer. Vocês conseguiam encaixar e me cobrar? Encaixar aqui, já não precisa fazer cirurgia. Implante em cima? Sim, daí o senhor vai ter que conseguir a marca dos implantes. Cada clínica tem uma marca? Isso. Tem essa. Às vezes trabalha com a mesma, mas a gente precisa saber qual marca que eles trabalharam pra gente saber que tipo de prótese que a gente vai... que tipo de componente que a gente vai precisar comprar, né? O senhor já tem os implantes em cima, então, tá, é mais tranquilo. Daí com raio-x panorâmico a gente consegue que eu ver possa se os romper a implantes... relação com eles, então eu não quero botar aquele acrílico, Sim. então eu quero botar um porcelana, não quero fazer lá. Eu pago. E aí, de repente, não dá precisar nem 70 mil, né? De repente, já tá. Daí tem que Podemos já avaliar. começar a falar de valores? Porque eles já me seguram em vocês. Porque na época eu vim Não aqui. sou eu que vou... Eram umas outras meninas. Tem que que ser a trabalhavam. doutora ou o doutor que vai lhe dizer. Mas eu tenho uma através resposta do boa. Dá exame. para se fazer assim, né? Não Dá pra sei. se Não sou, colocar eu não implante. sou dentista implantodontista. Ele que vai dizer. Por quê? É muito fácil eu chegar e botar aí pra ti um protocolo em porcelana e daqui a um ano tu perder os implantes. A porcelana é muito pesada, por isso que esse trabalho geralmente é feito em acrílico. Não, mas foi tudo feito para porcelana. O meu Mas tratamento por foi que, que feito para não porcelana. colocaram, então? Por causa de uma relação. Uma relação de demora, uma relação que outra história. Como o Foram trabalho feitas de 5 o para orçamento porcelana. e o trabalho, Não o foi feito pra planejamento foi feito por eles, para a gente fazer, a gente tem que ver qual o planejamento que dá, né? De repente Não vai tem ter como a que gente fazer. continuar um planejamento de um outro profissional. Eu já estou trabalhando para poder terminar em outra clínica e terminar com porcelana. Isso. Por isso você já me deu valores que geram de 15 a 30 se fosse com a cirurgia. E então significa que o de baixo de vocês está 11 mil e agora eu vou querer Não, fazer. o de baixo é não tá 11 acrílico. mil. Eu falei 13 e 14. 13 e 14, Isso, de baixo de acrílico. 13 e Isso. 14. Aí eu teria que fazer a tomografia com vocês. Isso. Eu quero terminar tudo junto, assim, bem. Tá dando 7 meses, né? Não quero carga rápida, carga imediata não. Não quer carga imediata? Não. Eu acho melhor não. O outro dentista falou que não é seguro. Olha, a gente tem feito bastante, tem... Não, tem duas colegas minhas que falou que não faz não, que dói a beça, que acaba mastigando. Eu tô com resultado de pessoas na minha daí rua não que pode, fez. tem que estar ciente. Falou que tá de tendo não muita pode dor machucar e eu muito. tô muito satisfeito com essa. Dói só na cirurgia, depois vai cicatrizando. Teve um que soltou, a minha relação estragou com ele, demorou 3 anos já. Soltou esse aqui, aí depois botou mais 2 aqui. Então isso gerou um estresse lá com a relação, eu tô saindo. Mas é O que o saber. senhor tem que fazer, tá? Eu tô Pra buscando uma conseguir lhe clínica passar pra fazer o de valores, baixo. Isso. Para conseguir lhe passar valores, o senhor tem que vir fazer o exame. Em cima eu consigo fazer esses de cima com raio-x panorâmico, porque eu preciso ver como está os implantes que foi colocado, como não foi a gente colocou, eu preciso ver como é que está colocado. E daí passar pela avaliação do nosso especialista, tá? Um raio-x panorâmico em cima e uma tomografia embaixo. Podemos E fechar o daí de baixo, eu vou conseguir falar em valor. podemos Então, fechar o de baixo e você vê se pode fazer o de Isso. cima. porcelana. Preciso de exames para poder lhe passar valor. Mas a pergunta minha, a última, vocês têm porcelana aqui? Porque lá diz que não tem porcelana. Não, é o que acontece. Não é que não tem porcelana. Tem casos que não dá pra fazer em porcelana. Não tem como a gente botar a porcelana aí e vai dar Mas problema. vocês sabem disso quando pega a tomografia, né? Isso. Tá. Mas geralmente esse trabalho em cima aí, com esses implantes que o senhor tem, não daria pra fazer em porcelana. Fica muito pesado, o senhor vai perder os implantes. Tem Mas que a ter mais- porcelana- Tem 4 implantes? Tem 4 implantes. Tem 5 implantes. Sim? Sim, sim. 1, 2, 3, 4, 5. É, daí tem que fazer uma PFF1 que fala, né? Bota 2 na frente, mais 3 dos lados, depende. Daí tem que ter É. bastante osso. Tem bastante, é. Eu não tenho enchimento ósseo. Foi feito um processo natural. Foi feito para porcelana. Foi feito pra Foi porcelana? feito. O documento é porcelana. Então,
eu venho aqui. E como é que eu faço? Tem que vir marcar, me dá o cartão. Isso. Por favor. Tem na terças e quartas eu tenho especialista. Tá Aí ótimo. tem que fazer o exame pra gente conseguir passar valor. Vou pegar lá, não vou fazer outro não. Isso. Obrigado, tá? Tem outra pra cá? Tem outra pra cá. Então, eu vou em outra, tem outra pra cá. Vocês viram o atendimento, é um atendimento superficial. Antes, eu tô falando uma verdade que só quem mora em Torres sabe. Fazia isso tudo na hora. Tinha clínica que indica pra lá, pra aquelas de lá, pra uma clínica, só tem duas clínicas que tiram o raio-x, né? Panorâmico e tomografia, né? Panorâmico para um interesse, tomografia para outra. Eu tenho esses exames, eu estou cansado de fazer esse raio-x aqui, já fiz uns 6. Porque na época, há 3 anos, a cidade era menor, estava começando, as clínicas estavam fazendo de tudo. Tem umas clínicas que já tem o próprio aparelho para fazer nela, outras indicam. Eu era até contra, porque cobravam 200 e pouco, né? Então caro pra caramba, e cada clínica pede um exame, aí você tem que fazer, tem que pagar 2 vezes. Eu comecei a cobrar daquela clínica lá que faz os exames, para ela colocar no meu celular. Isso aí vocês já viram ali, eu posso pegar. Só que a diferença é que eu não consigo passar para vocês no atendimento completo, porque agora eles já estão muito cheios de dinheiro. Muita gente já fez implante nos últimos 3 anos, então todas elas já têm mais de R$1 milhão, então agora elas são aí, fica sentadinha ali, não atende. Tem umas até que cobra. Antigamente não cobrava nada, tem umas que cobra a consulta, entendeu? Ainda não estão cobrando consulta, tem umas que cobram. Então eu vou tentar uma outra ali e vou continuar falando. O que acontece com o Stephanie? No começo, tanto que eu tenho 5 implantes, você tá vendo como é que elas deixam você escrava da que você tá? Se recusam a maneira recusatória de atendimento, saber, você viu minha maneira de falar, como eu tentei proteger, mas no que você fala, ela percebe que você está com implante. Eu sou um dentista, né? Não ia conseguir mentir. Como é que eu vou falar em implante superior se eu já estou com implante? Mentira não dá nesse ponto. Então o que eu fiz? Falei sobre inferior e eu já estou cotando, pesquisando a ideia de não fazer com a Alice eu processar e eu pagar uma outra clínica para fazer o implante. Você viu? De 15 a 30 mil. Se for fazer o implante de porcelana. Você está vendo como você fala em porcelana, eles começam a dizer que vai sair caro, que é muito difícil. Isso que vocês estão falando ali é para justificar o que vocês estão ouvindo, é para justificar o valor alto que eles vão cobrar, porque eles sabem que porcelana é muito melhor, é muito mais visível, é lindo. Então eles costumam chantagear, colocando uma infinidade de dificuldade para justificar o valor imenso que eles vão cobrar, mas na verdade a cirurgia é um pouco mais evasiva, o implante a mais e deu, entendeu? Então não dá nada, apenas vão cobrar uma nota e já jogam para 30 mil, só que não é 30. Quando eu chegar ali, se eu fizesse esses vídeos e mostrar, vocês vão ver que eles vão ficar doidos para pegar 20 mil. Eles vão dizer, não, vamos fazer, é assim, vocês sabem agora, fiquem em 30 mil, mas a gente tem uma promoção para vocês, vai fazer, olha, em 18, aí você pega e faz. Então na época ali, eu achei de 24 a 3 anos, gente, vocês sabem que as coisas mudam. Agora jogaram para 30, porque você viu, e olha, eu falei ali, eu poderia fazer só agora em parafusar, só protético, cirurgia não tem. Dá para tirar 10 mil aí e cobrar 7 mil pelo implante, mas ela vai dizer que é 30 e vai fazer por 15, porque viu como é que ela vai ter muito trabalho, implante no mesmo, tá papo furado. Eu, André, mas você não pode papo furado. Tecnicamente, esses dentistas gostam de submissão. Fazem a faculdade, eles sabem de tudo e você não sabe nada. Você é o principal, você que está me olhando, é o que mantém aquelas pessoas paradas ali conversando, enquanto você está trabalhando como uma louca ou como um louco para pagar aquilo dali. Então, fizeram a faculdade e você está sempre errado, né? É gente que faz faculdade para ensinar pessoas a escovar dente. Então você trabalha pra caramba, eu vendo churro pra caramba na praia, vendia, paguei a eles o dinheiro e agora eu sou burro, eu sou culpado, eu sou isso, eu sou aquilo. O que acontece, você viu a diferença dessas meninas nesses 2 atendimentos para o odonto Stephanie, sei lá, Stephanie? A diferença a clínica que eu faço meu tratamento, vou explicar para vocês a dinâmica. A dinâmica é assim.
O maior atendimento deles é na portaria. É na portaria. A maior prática em atendimento, a mesma coisa que faz as consignadas. Como você trabalha com idoso, vou explicar para vocês. E quer comemorar com você. Sábado. Tá filmando? Tá. Eu vou explicar para vocês qual é a dinâmica da clínica que eu estou fazendo meu tratamento. Porque só tem um cirurgião. Eu creio que só tem um cirurgião, pode ter outro. Mas eu só sou atendido por 3 anos. O cirurgião, ele tem 2 departamentos ali, né? Tem o financeiro, o que faz a técnica lá atrás e o que faz aqui o atendimento. O atendimento é muito bom, tem que ser bom. A Bruna é muito boa, tanto que antes era o Odonto Company. A imagem da Odonto Company, mais importante, é o sorriso do cliente. Só que ali mudou, a Odonto Company saiu, parece que a Bruna ficou tão boa no que ela faz, criar, recrutar garotas a ficar com o telefone, trazendo o máximo de clientes. Você traz uma enxurrada no telemarketing de clientes para a portaria e consegue fechar os pagamentos, você fica milionário. Só que quando joga o cliente para o segundo departamento que ela atrás, pega um cirurgião que não consegue, é muito bom ele, mas não consegue atender a demanda. Se você der muita força para frente da clínica, você viu nas 2 clínicas que eu fui, as meninas estão tranquilas, não estão de headphone. Na Odonto ficam tudo de headphone ali, parece que estão pegando o mundo inteiro. Então, outra, marketing. Fica com uma loja pobrinha, que é a loja onde eu estou, e vende mais que todas as outras. Todas essas lojas criam uma imagem muito grande. Vocês podem ver Odonto isso, Odonto aquilo, gastam dinheiro com marketing pessoal, mas não pagam uma franquia nacional. Ou pagam, agora tem as franquias nacional nova, né? Odonto sim, Odonto isso, Odonto aquilo. Então, quer dizer, tem umas até que não pagam grandes marcas de franquia, então gastam um dinheiro, mas não tem a malícia. O que a Bruna tem, ela coloca ali, a coisa mais importante daquela clínica ali, é piramidal, são as atendedoras, são ela e o time. Você vê, não bota o cirurgião, olha o que eu tô falando, não bota, naquela foto ali você não vê o cirurgião, você não vê o financeiro, você só bota a Bruna e as 3 atendentes. Elas são a peça mais importante. Só que eu, André Maria da Conceição, cliente, penso que o mais importante é isso aqui, ó. É o dente, que eu vou cuspindo, é o dente do cliente, é o cliente satisfatório. Mas ali eu notei que durante esse tratamento, quando chegou, passou 7 meses. Eu fui fazer a avaliação, eu falei que ia fazer a avaliação em novembro, sei que 7 meses é o mínimo. É o mínimo, não é 7 meses, eles falam 7 meses é o mínimo de cicatrizatório, tempo. É de 7 a 1 ano, eu falei, então eu vou logo em dezembro, vou viajar, vou logo em dezembro. Quando chegou em dezembro, ele falou, temos um problema. Esse implante aqui não ficou, vou ter que tirar. Aí eu fiquei triste, porque ele já estava com tudo na mesa, os negócios para fazer o molde, para medir. Mas ele falou que o dente não, aqui ia ter que fazer, mas eu falei, então você vai ter que fazer outra cirurgia para ano passado. Ano retrasado, então 24 para 25. Ferrou, né? Então vai rolar mais um ano, que são mais 7 meses no mínimo. Eu falei, não, então vamos fazer em janeiro. Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer, porque eu não vou fazer cirurgia dentro da temporada. Então vou fazer uma cirurgia em março. Quando chegou em março, eu fiz a segunda cirurgia, que foi botar um novo implante. Ele botou um e botou mais um aqui, botou 5. Eram 4, tirou um e botou mais 2. Então, eu disse agora, quando chegar... Oi? Falta 15 para as 11. Já tá. 15 minutinhos já tá. Então o que acontece? O que acontece? Quando chegou em março, eu fiz uma nova cirurgia no ano passado, no qual eu esperava mais 7 meses. Quando chegou em agosto, ela ligou, ela mandou uma mensagem para mim, faltava coisa de um valor, me caindo R$500, me sugerindo pagar. Eu me ofendi, porque o trato... Deixa eu ver se eu consigo um atendimento aqui no Odonto Excellence. Vamos ver aqui. Oi, me lembro de você. Oi. Eu quero saber, agora eu estou fazendo o orçamento do inferior. É porque ela já me conhece. Então, eu queria fazer o orçamento do inferior. Perfeito.
São todas as duas felizes. Posso ficar aqui? Pode ficar aqui comigo. É. Vamos lá. Eu quero fazer o atendimento Thalita, eu achava que era Natália. Então, atendimento do inferior. Sabe onde é que o inferior é aqui? Sim. Tá, como que funciona? Aqui nessa nossa clínica, a gente não tem os valores pré-tabelados ali para cada procedimento, tá? Então vai variar muito de cada caso mesmo para Claro. paciente. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, André, é agendar uma avaliação para ti com um doutor, tá? Antigamente era na hora, né? É. Até aqui, eu fiz uma avaliação aqui. Lembra que eu te falei, eu posso ser sincero, apesar de eu estar aqui, eu falei naquela época que eu não tinha feito aqui, porque ele me atendeu com a máscara baixada e jogou bafo na minha boca, aquele ruivo barbudo. Não é mais aqui. Foi por isso que eu vim aqui e não fui Trocou já atendido. os donos. E eu fiquei no Odonto Company, que agora não é um Odonto Company, Sim. Odonto de Baixa. Então eu tô aqui, não é porque eu sou trocado de pau, é porque pode ter trocado, né? Eu nomeei de novo. Tem que botar Mas a máscara. gente, daquela época, já trocou, né? Não é mais os mesmos Tá ótimo. donos aqui. Mas naquele tempo eu atendia na hora. Eu queria saber, assim, isso é a mesma coisa, valores. Eu tenho alguns valores, mas porque a Odonto Company me cobrou um valor e a outra me cobrou, cara, quase 50% a menos. Eu achei que a Odonto Debate, já que eu tô lá um tempão, cobrou 16. O outro cobrou 11.500. 16 aqui com 11.500, entendeu? E eu já falei, ela falou, não, tem que fazer um enchimento, mas o outro falou, o enchimento é por nossa conta. Tá. A gente já sabe tudo que vai fazer aí, se der um enchimento é Já 11.500. tem as tomografias? Tenho lá daquela outra, lá, não, aqui não, tem que ir lá Aí pegar. não? Eu já paguei lá para o Odonto, então Tá. é só buscar. Porque se tu tiver a tomografia da parte de baixo, tu conseguir trazer junto, seria perfeito pra gente conseguir avaliar junto com o Eu exame. não fiz o backup, né, já paga, É. eles mandaram sim. Eu conseguiria agora na segunda já pra ti, tu conseguiria? Ah, não tenho noção de quanto vai ser. Ah, tem que ser avaliatório. É, né, porque daí vai avaliatório. depender muito ali da quantidade de implantes que vai ser necessário, se tu vai precisar de... É a parte de baixo, tá? Tudo. É a parte de baixo. É, vai arrancar isso tudo, a mesma coisa, né? Que arranca tudo. Não, a parte das extrações, elas são inclusas junto no tratamento, né? Agora, na Thalita, é normal, tá demorando muito lá. Eu posso gastar, entendeu? Assim, se for também. Eu posso parar lá e vocês cobram para fazer essa parte Só a final parte aqui da de prótese? porcelana, Ainda não tá com a tua protocolo. Ah, já está tudo pronto, mas está demorando, entendeu? Parece que eu dei um mole lá, eu fui fazer, eu mastiguei. Quando ele veio daqui, pai, quebrou, mais um mês. Só que eu estou pensando em fazer o porcelana aqui, eu estou a fim de parar lá, entendeu? E por vontade própria, vindo numa clínica, vocês cobram e botam porcelana, que agora tem que encaixar. Doutor, como que fica essa questão somente da prótese e do valor da porcelana? Que eu imagino que nunca ninguém faz isso, que começa a terminar na clínica, né? Mas já fazem esse ponto assim, acontece? Acontece. Então vocês já Às tiveram vezes, quando a preço pessoa para isso. inicia um tratamento em outra cidade e daí se muda, Ah, daí vai para precisa outro fazer... estado, Exatamente. com implante, Precisa né? finalizar. É porque uma vez eu estava na Argentina, acho que você já sabe que eu viajo, que eu tentei fazer lá. Aí lá em Córdoba, ela falou assim, não pode, porque a gente tem que saber a marca do implante. A marca do implante lá era diferente, mudou o país. Aí eu fiquei, não, eu também estou dentro lá, eu só estou no processo, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Aí eu tive essa notícia. Por isso é bem provável que vocês falem isso também, né? Que o implante é diferente, mas como está na mesma cidade. Então pode ter um percentual de chance de, se eu precisar, eu junto com o de baixo, eu pago e vocês pagam porcelana lindo. Sim. Tá ótimo. Tranquilo, tá? Mas o porcelana, se fosse fazer aí, então, tem que dar um preço por alto, assim. É porque... E essa outra falou que é de 15 a 30. É porque Então, que o nosso ele é realmente muito variado. Assim, ó, o que eu posso te falar? Ele pode ficar numa média de 13. não, porcelana, tá? Ah, tá. Só a parte de cima dos dentes? É, A prótese? porcelana. Esse não. Só, esse eu não sei. Só no Ah, o de baixo fica de 13. O de baixo ele pode ser ali de 13, daí dependendo se precisar de mais enxerto, alguma coisa, pode ir até uns 16 também. Então, tá dentro da margem, tá dentro da margem. Já que ela falou ali naquela, da face, né, clínica da face, ali na dúvida, falou assim, um implante de porcelana, vão no bruto, que ela também fez esse jogo, como você tem que ter avaliação, mas vamos botar aí de 15 a 30. Aí eu já considerei 30. Você demorou para falar, mas falou 30, então temos de 30 para baixo. Sabendo que é de 15 a 30 com a cirurgia, que é o mais evasivo, que dá mais estresse para vocês, eu já estou pronto, acho que com 10 mil. Sim. Acho que com 10 mil já consegue botar esse implante bonitinho, não sei. Vamos dar uma olhadinha com o doutor. Tá Me diz bom. uma coisa, na segunda tu pode pelo menos. Marca.
Pela manhã, Lembra pra mim? 10h30. Lembra pra mim domingo? Manda um lembrete? Manda A um gente manda ali no sábado de manhã Tá pra bom, você. tá bom. Às 10h30, pode ser? Pode ser. É André Maria, né? Uhum. Viu só? Não esqueço. Me confirma teu número de contato, André. É 51 É a 997811776. 2776? Aham. Tá. Daí eu só preciso que na segunda-feira tu traga junto o teu documento, tá bom? E também o exame, né? E o exame. É exatamente. tomografia A ou tomo. panorâmica? A tomo. Aqui eu já tenho duas. A tomo, você quer a tomo, né? É, porque eu quero a tomo daí pra gente ver da questão de enxergo, que daí no caminho ali a gente vê se vai ser necessário De realmente. 13 a 16, tá bom. É, Processo mesmo, 7 vai meses. depender ali também da questão da prótese, se tu vai querer de porcelana, né? Porque o que a gente Pra tem que você ver, entender por acho que eu não pode tô lá. porcelana em cima e embaixo. Não tem porcelana em cima e embaixo. É porque embaixo é acrílico, é porque eles ficam insistindo que querem manter o meu dente. E eu não quero tirar igual de cima, entendeu? E eles me mandaram ano passado botar aquele clareamento em casa, botar aquela pastinha, aquilo no seu saco. Aí me mandaram assinar o papel, eu dei 500 lá para começar o negócio do aparelho, mas disseram que ia demorar mais de um ano, porque quando é adulto demora mais, né? Eu falei, não, então eu tiro. A gente vai tirar, que a pessoa cola dentro. Eu falei, ok. Tirou vocês de Quando cima? que tu fez a tua cirurgia? Cirurgia? É de baixo de cima? A de cima. Foi um tempão, lembra? Mas é que depois que você saiu, chegou em dezembro, esse aqui estava frouxo. Lembra que tem um Implante? tempão que você saiu de lá, oi? É, esse aqui, eu tive que tirar esse. Aí enrolou, porque eu só faço a cirurgia depois da temporada. Como foi a cirurgia na Sim. temporada? Em 5 dias, 1 barão por dia, então depois fiz em março, aí atrasou tudo mais um ano, que foi esse ano agora. Sim. Aí quando chegou em agosto, ela deu uma vacilada, a Bruna comigo, ela falou assim, André, falta tanto. Se você me pagar à vista, eu te faço um desconto de R$500. O rapaz, eu chamei de ladrona. Eu falei, não, de jeito nenhum. Se eu fiz, eu paguei quase mais que a metade. E o dente não funcionou, quando chegar dezembro, pode não cicatrizar esse. E eu já paguei o plano inteiro. Eu falei, não, você não é nem para me fazer isso. Eu tenho dinheiro, mas eu não vou pagar, e nem quero desconto. Eu vou agora esperar chegar dezembro, que foi dezembro agora, vou fazer a tomo, aquela que vê, né, se tá ok, aí eu pago. Então, estragou a relação. Eu achei que ela estava querendo receber, que se não funcionasse, eu ia cobrar mais, entendeu? O desgaste. Então, ficou chata a relação, e por isso que eu já estou assim, meio que querendo sair fora. E ela ficou chateada, que eu falei que poderia até denunciar ela por aquilo, e ela pegou agora, falou, você não deve nada a gente, tá? Eu falei, como não deve nada? Se falta 7 mil, eu falei, eu vou dar 5, falei, um mês vou dar 5, e aí só vou dar 2 só quando for botar o negócio. Ela falou, não, você não deve nada, só R$500. Eu falei, porcelana, eu já paguei 14, falta 6, não, 13, falta 6, que é 19. Aí agora ela veio com um experimental, né, eu quero mais branco. Aí eu fui no outro para fazer o orçamento e falou assim, ó, tá vendo muita reclamação lá, depois saiu do odonto ali. Quando você chegar aqui, você não sabe o que é porcelana, a gente vai ver e vai dizer, como vocês sabem o que é porcelana. E eu falei, cara, não acredito. Aí ontem eu falei com ela pelo WhatsApp, eu falei, vocês vão botar o porcelana ou aquilo que você... Não, a Bruna já começou, a Bruna começou lá comigo desde agosto. Então tem muita bronca da Bruna, entendeu? Ela falou, a Bruna conversou com você, ela disse que combinou com você direitinho, não combinou nada. Ela falou que não ia ter que pagar nada, eu achei que ela estava com medo do processo, entendeu? Então, mas eu não ia processar nada, porque a defensoria, 6 meses para atender, vai fora. Eu quero terminar, você entendeu? Só que ela... aí eu fui ver lá que ela falou que é o, como é que chama? É o acrílico blues, ou melhor. Trilux. Trilux, não gostei da ideia. É que ele porque... tem porcelana, ele só não é de porcelana pura. O material Trilux. Ah, então me esclarece. O material Trilux, ele tem. Mas isso não foi falado. Você lembra quando eu entrei lá que eu sempre batia? É porcelana que eu quero, eu pago o cara. Ela falou assim, ó. Você lembra? Ela falou assim, ó, é 11.500, vai ficar 19, quase o dobro. Eu falei, eu pago. Lembra que ela falou assim, você me dá 3 mil e 2 de 500. Lembra que eu paguei as 2 de 2.500, eu paguei 8 mil e agora, mas você me ajuda. Ela falou que esse Trilux é verdadeiro, então não é um acrílico. Não, o Trilux, ele não é a porcelana pura. Ele não é a porcelana Mas isso pura, pode pura, falar, pura. né? Ele tem porcelana, mas ele não é, É tipo a um porcelana esmaltado? pura. Deixa eu dar uma olhadinha, eu sou muito. Porque você vai me ajudar. Doutor, tu tá escutando? Por isso eu quero muito fazer, eu já venho pra cá e faço porcelana, né? Por isso, acho que você já entendeu, né? Essa dinâmica.
Para mim ficar insatisfeito, eu pago e passo a porcelana, entende? Dispenso dela. E como eu tenho uma margem de 5 mil para dar ela, eu passo para cá, entendeu? Quando ela diz que eu não devo nada, Entendi. tá chata a relação lá, entende? Me aguarda só um pouquinho que eu vou ver se o doutor... Ah, se ele me atender seria bom. Thalita. Ah, seria. Se vocês conseguissem salvar essa relação, Verdade. O Dani só tá dormindo agora no momento, mas se nós pudermos aguardar um pouquinho... aguarda. Um cafezinho, isso, tem café novo. Tá quente? Porque o seu já deve estar frio, é bom você trocar. Café Deve frio ser, pra pode animal. sentar. Já casou, Thalita? Já virou mãe? Mãe não, mas casada não, porque eu tava morando junto, tá? Então não conta história, não casou nada. Tá namorando. Morando junto, certo? É, casado morando junto. Tá casado. Eu fiquei casado assim, igual você, 12 anos. Me arrependi, era melhor ter, porque se eu ficar 12 anos, é melhor ter casado. Ah, meu, eu gosto, a gente se dá muito bem. A gente era melhores amigos, né, André? Uma- É aquele mesmo ainda. Uma vez um rapaz falou pra mim na bebedeira, eu falei, rapaz, eu fiquei casado 12 anos, não deu certo. Ele, peraí, deu certo sim, cara, 12 anos deu certo. Eu falei, então tá bom, faz sentido Gosta isso. com açúcar ou adoçante? É açúcar. Açúcar? Então, quando a gente assim tem certeza, bota logo no papel, né? que se dá. Eu, quando conheci meu ex-marido, a gente casou no papel civil 6 meses depois. 6. E aí, tá bem? Não, 3 anos depois a gente divorciou. Mas tentou legal, tentou no papel, eu achei isso bacana. Se eu tivesse feito no papel, eu teria mais orgulho de fui casado. Eu fui casada. O meu estado civil hoje ainda é casado porque não saiu. Tem umas complicações? Oi? Tem umas complicações? Tem. Porque como ele não mora no Brasil, a gente tá na justiça, né? Bah, Daí tá bem complicado, 6 de divórcio. Vai fazer 2 anos que eu tô na justiça. já, então dá complicação, né? Você tá certo. Aí ainda. Então você tá melhor. É acomodação, né? Empurra com a barriga que é melhor. Não tem essa Aí não. hoje eu tô, 2 anos que eu tô no processo de divórcio. Ainda o estado civil é casado, mas só que você vai divorciar. Nossa, que pindaíba, hein? Tá certo aí. A gente tá certo. Empurrei 12 anos, acabou de boa. Mas aí se essa clínica, que olha, você, confesso com você, eu cheguei lá, eu me lembro que eu falei isso, eu não fiquei lá naquela clínica porque eu não achei o atendimento aqui bom, mas o segundo não foi bom. E acontece que de repente vocês agora vão salvar o término que não conseguimos. O que acontece, né, André? Como mesmo tu comentou, antigamente aqui na clínica eles eram outros donos, então a gente recebe muitas reclamações aqui da clínica, da gestão antiga, né? Agora, quando os nossos chefes compraram, mudou tudo, daí eles trocaram todo mundo. Eles trocaram os dentistas, trocaram a recepção, trocaram toda a equipe de atendimento. Então, mudou muito, né? Daí dentro pra cá. Hoje, com tanto vídeo na internet, a gente fica meio metido, achando que ensina pessoas que sabem com diploma. Essa é a verdade. Um dia a gente estava vendo um vídeo do médico dizendo como se bota uma luva. Cara, eu nem sabia que tem tanta técnica para se botar uma luva. E você viu, olha, vamos sujar a mão de tinta, parece, né? E se a gente fizer uma coisa errada, vai manchar a luva. Como se colocar uma luva sem sujá-la de tinta? Já viu? Assim, eu não sabia que tem uma educação técnica para se pôr uma luva. E para isso, se sujar a luva lá de fora, que ela já está contaminada. Então, quando eu cheguei e falei com ele que eu não gostei dele ter botado a cara na frente da minha boca aberta e respirando, eu vi que já estava errado. Porque estava sem. Então, eu noto que vocês têm uma educação técnica para usar máscara e para botar, né, a luva, impressionante, eu não sabia. Que é curso de enfermagem, olha como é que pode, né? Para botar uma luva, eu gostei muito. Não sei se como é que é. Você viu isso? Suja a mão de tinta. Você tem que pegar a luva pelo lado de dentro, uma coisa louca, né? A luva, quando ela é luva cirúrgica, ela já vem montada de uma forma específica para conseguir servir ela sem contaminar o lado de fora. Você coloca ela com a mão esquerda. A parte de fora, de dentro virada. Você faz assim, né? Coloca, daí depois tu pega, daí tu só pode colocar na parte que vai pra dentro, Oh. pode colocar na parte de fora, daí depois que tu veste numa mão, daí tu tem que... Agora eu te separar a parte pergunto, que será que na tá prática fazem isso? fora. As enfermeiras fazem isso, naquela correria? Eu acho que só quem faz isso é o cirurgião, né? Eu pensei assim, só o cirurgião. Não, qualquer vacilo pode ser, às vezes não é só E será que pode se pegar uma doença num vacilo desse? Sim, é porque não é só sangue que contamina, saliva contamina, fluidos corporais contamina.
fluido da boca. Exatamente. Não é somente o sangue que vem com contaminação. Então é necessário toda uma utilização de doença. E eu senti quando ele falou, eu agora estou vendo que tem danos. Eu falo no telefone às vezes, pinga da boca, não sei se chama coriza ou saliva. Então, eu noto que ficar sem dente é muito prejudicial, até para se falar. Às vezes eu fico constrangido, eu falo com a pessoa está virando para o lado. Eu viro também, eu falo muito, entendeu? Quem fala muito tem que ter a boca controlada, assim, deixa. Então, quando ele falou que eu senti um pingo dele caindo na minha boca, eu fiquei muito chateado quando eu saí daqui. Eu falei, pô, posso pegar uma aí, não sei, alguma coisa que se pega com saliva, né? E eu saí bem velho, eu já cortei. Eu tô aqui por causa de você, não se ofenda, porque você me atendia muito bem lá. Então, a pessoa influencia, sabia? Eu explico uma coisa a vocês. Quando é integrador de farmácia, sabe que a gente é muito valorizado? Porque quando o integrador da farmácia sai os clientes que o integrador sai. Por isso que muita farmácia valoriza muito o integrador, a imagem dele. Porque se o integrador, a pessoa, eu só compro naquela, eu comprava nela, agora eu estou comprando nessa porque você passou para cá. Cadê aquele rapaz que trabalhava com vocês, integrador? Ele não veio mais aqui. Então a imagem de vocês, ela tem tanta importância quanto do que tem faculdade, que vocês atendem. Então, eu sempre tive eu saí, quando eu falei, a menina saiu daí, ela saiu, eu vi ela entrando lá, ela saiu daí, né? Vê como é que influencia? Deveriam valorizar mais os atendentes. Porque quando você sai, você leva e você traz também de onde você veio, né? Isso é bacana. Mais de um ano, né? Daqui 5 dias faz 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses, né? Então, a menina lá, a Gabi é boa. Eu até falei que a Gabi se atende muito bem. Eu sempre faço a reclamação da Bruna, se atende muito bem, tá? Sempre deixo bem claro. Aliás, eu tive uma briga com a Bruna, em agosto, porque eu fui contabilista. A nossa profissão, às vezes, condena um procedimento, sabia? Por exemplo, se você for polícia durante 2 anos e agora você está trabalhando em outro lugar, se alguém cometer um crime, você vai, porque você é aquilo. Como eu trabalhei de contabilista, as contas têm que bater, entendeu? Quando ela fez uma insinuação errada, eu falei, Bruna, vai parar, tá? Eu sou contabilista. Aqui não. Aí a gente brigou. Aí a Gabi ligou para mim e falou assim, André, a partir de agora, só comigo, entendeu? Então, todos os contatos do WhatsApp é com a Gabi. Ela atende muito bem. Ela conseguiu te substituir ali, entendeu? Mas agora mudou, você sabia? Vocês estão, desculpe essa comparação, vocês estão paradas na frente das outras. Por que a Odonto Debaixo trabalha com feitio de telemarketing? Fica 3 meninas lá, enfurecida lá, captando como uma louca. Parece que elas ganham milhões ali, né? A gente também tem o pessoal do marketing, só que ele fica na sala separadamente, não fica na frente dos outros. Tá, agora estou entendendo, porque eu achava que eles dão muito valor ao atendimento e não ao tratamento. Eu estava fazendo essa acusação. Eu falei em vários vídeos, vocês atendem muito bem na entrada e quando chega lá atrás, em dezembro teve um problema, isso eu estou incomodando, né? Vocês estão me ouvindo tanta atenção, eu falo demais. Tá ouvindo? Posso falar? Porque ele está dentro do tema de vocês. Quando chegou em dezembro do ano passado, que tinha passado 7 meses, do primeiro ano, do ano que você estava, passou-se 1 ano, são 7 meses mínimo, né? Eu deixei para vir em dezembro porque eu estava viajando. A Bruna me atendeu, eu falei, Bruna, estou aí. Master 1000, e ela chegou, André, falei, vamos fazer agora turma? Ela falou, não, já vai, tá tudo ok. Ela falou que estava tudo ok. Que eu ia agora, já em dezembro eu estava com dente. Aí eu dei mais 3.000. Quando chegou uma semana, o Alexandre, o cirurgião, ele falou assim, você não vai colocar o implante. Porque nós temos um problema aqui. Eu falei, mas a Bruna falou que ia colocar. Por isso que eu fui a primeira mentira dela. Para me atender e pegar a grana, ela falou que sim, era para dizer, primeiro você vai fazer agora a turma, né? O panorama, eu só coloquei. Vamos ver se está cicatrizado. E aí ele falou assim, você tem 2 opções, ou você passa banguelo ou você passa com dentadura. Eu falei, não acredito que já se passou 1 ano, mais de 7 meses, e você tem problema isso na cara. Se a Bruna 1 semana falou que eu ia colocar o dente, o aparelho. Por isso que eu senti que a intenção dela é sempre a grana. A grana. Eu vi algumas coisas. Às vezes, no entendimento dela, como uma dentista, a percepção dela teria a possibilidade de realizar não somente um por
Eu acho. Por isso que ela pode ter falado que teria como colocar. Eu costumo ver no decorrente que uma relação de tratamento não inclui só o atendimento. Por exemplo, assim, aos 7 meses, 8 meses, 2 anos tem vários pontos. Eu costumo ver que a minha relação com a Bruna estava muito chata porque ela vinha com vários pontinhos, dizer, a culpa é sua, ela sempre fala, a culpa é sua. Você que teve culpa, então eu falo, para com isso, quando a gente já está aqui, a gente é passivo. Se você ficar dizendo que a culpa é do cliente, pelo amor de Deus, e o profissional, o Alexandre, acho que é o Alexandre, seu barbudo, Iago, ele falou assim, eu falei no WhatsApp, o cara mais verdadeiro dessa clínica é o cirurgião. Ele falou a coisa que eu mais não queria ouvir, mas falou a verdade, eu ia ficar banguelo. Se fosse para ficar de dentadura, em Manaus o cara cobrava R$700 para botar a dentadura. E R$150 por habitação, menos de R$2.000 eu botava. Eu fiquei um ano aí, já paguei mais de 10 mil e vocês vão botar com dentadura no Réveillon. Uma dentadura eu fazia, entendeu? Então, mas ele foi verdadeiro, Bruna. Naquele tempo eu falava com ela, ele falou a verdade. Aliás, eu falei na frente dela ali. Naquele tempo ela ficava sentada, naquela frente ali. Eu falei, você mentiu. Eu falei para ela, você mentiu. Para pegar o dinheiro, você mentiu. Desculpa, não tinha essa percepção que você tinha. Eu falei, você mentiu. Ele falou a verdade. Para mim, a pessoa que fala a verdade é ele. Apesar de falar uma coisa triste, entendeu? Eu fiquei banguela. Ele venceu, no final ele venceu. Já era massa. Eu falei, ó, eu tô sem dente na temporada inteira. A minha venda despencou. Eu sofri dano, não tem nada de dano, tá? Dano a culpa é tua, porque você não... Tá bom, mas você mentiu, você disse que eu colocaria o dente no Natal. Ele falou a verdade, é muito bom isso, né? Ele tem uma relação comigo, mas ele ouviu aquilo, né? Que, pô, vou agir com ética. Ele não comentou o assunto, depois eu falei que não queria mais falar com ela. Teve até uma época esse ano, foi agora, tem um mês, que eu puxei conversa com ele e ele não me respondeu, porque eu fiquei bem chateado com ele. Eu falei assim, eu não quero mais que vocês mandem áudio para mim, eu quero que vocês mostrem resultados, porque sempre há um motivo para dizer que o meu tratamento está ruim por causa de mim, entendeu? Então, quer dizer, eles pararam completamente de falar comigo, mas me atenderam. Eu notei que o Iago, ele estava a falar comigo, mas me atendeu muito bem. Não falo nem mentira, mas também não falo a verdade, mas agora ele está falando comigo. Agora voltou a falar que agora eu estou alegre, por causa do dente, entendeu? Mas no finalzinho de tudo ontem, o cara de uma pesquisa que eu fazia de baixo, ele falou assim, eu não sei, estou falando uma coisa aí, só não tem reclamação daquela clínica, tá? Quando você chegar aqui, eu vou te dizer se o seu é porcelana mesmo, que a gente conhece. Cara, ele me acendeu um alerta que eu fui hoje com um contrato lá, aí eu não discuti, eu conversei com ela me falou isso, que é o Hilux, né? Foi bom você falar sobre isso. Então, é um meio porcelana, é como um dente folheado, é isso? Eu vou pedir para o Roberto explicar mais certinho sobre como funciona. Ele vai me explicar, né? Eu sei sobre ele faz na composição dele porcelana, mas que ele não é porcelana pura. Ele tem porcelana pura, né? Com esse atendimento maravilhoso, posso garantir você que vou fazer a parte de baixo. Eu não vou fazer a parte de baixo lá. Eles querem me convencer de que eu tenho que fazer um tratamento, né? Vai demorar 2 anos. Não, eu vou tirar e pronto, entendeu? Eu já falei desse jeito. Os outros, Thalita, sempre me convenciam em Manaus. Eu falei, eu vou lá em Torres e vou fazer. Lembra que eu falei que em Manaus estava mais caro que aqui? Ela cobrou 16, eu fiz que ela cobrou. Então a parte de baixo, ela cobrou 12,500, ela cobrou 19 porque era porcelana. Mas talvez ela tenha considerado que esse Hilux é 19, seria isso então, pode ter sido isso, né? Não sei. Mas isso não é problema seu, você não se estressa com isso. Você não tem comprometimento da opinião. Eu estou pensando assim, porque quando a gente está numa clínica ouvindo vocês, a gente só tem vocês. A gente confia em vocês. Falar com o outro já mostra que já quebrou a confiança, né? Então, se eu estou falando com vocês, é sinal de que eu não estou satisfeito com nada. Entende? Então, é bacana. Hoje eu vejo que você viu, eu não estou mentindo. A propaganda da Dr. Company mostra que a pessoa mais importante é o resultado, é o cliente com a boca linda. Desde quando mudou para o Odonto Sebastião, a Bruna botou a foto das atendentes. A coisa mais importante naquela equipe não é o cliente. Está lá, está mostrando. A coisa mais importante naquela equipe é a Bruna e as 3 meninas. Eu não tenho valor nenhum. Está ali, está mostrando.
entendeu? Parece um lisonjeamento de trabalho de uma equipe ótimo, mas resulta na gente, dá um excesso de confiança. Se vocês acreditam que vocês são a Rinodê, que vocês são a top, vocês acabam subestimando a gente. Não, vocês não são nada, mas quem paga é a gente. Então essa é a posição que eu tenho com relação a ela, entendeu? Eu deveria tirar aquela foto ali e colocar a foto de um cliente, de uma cliente, que pagou, que está bonito, com um sorriso. Mudou, parece, sabia? Vocês já não botam, tudo bem, mas vocês não pagam. Por exemplo, botam a foto de vocês duas, entendeu? Eu acho que é um pouco de soberba deles, entendeu? Eu deveria também botar a foto do Iago. A equipe toda, tá entendendo? Por que ela bota a foto delas três ali? Mas perguntou a minha opinião, viu? O rapaz da outra clínica falou, tá cheio de reclamação deles. Eu acho que dá uma certa tropeçada aí na autoconfiança, entendeu? Eu acho que deveriam repensar isso. Então, aí, por isso que se eu puder, eu vou fazer a parte de baixo com outra. Mas eu ia até falar com vocês para fazer a parte de cima. Mas você está falando que você me fez acreditar que eu ainda termino com ele. Né? Eu estou esperando o atendimento dele, né? Isso, ele está finalizando o DVD. Não tem pressa. E daí a gente vai tirar as dúvidas agora. Fala um pouco da clínica aqui, como é que tá? Melhorou daquele tempo para cá? Daquilo que ele antigamente. Porque não mudaram. Eu não. Não mudaram. Uma clínica igual como eu estava. Os donos antigos eu não cheguei a trabalhar com eles, né? Eu já entrei junto nessa nova. Mas a gente recebe bastante avaliação dos pacientes antigos aqui da clínica dos anos anteriores, né? Porque o que acontece? Se for no Google aí, vê que a gente tem um monte de comentário bem positivo dos nossos pacientes atuais. E são comentários muito sinceros dos pacientes. Bom isso, abrir comentário. Então o que acontece? Às vezes vem as pessoas, a gente vai verificar o cadastro, vê que já tem cadastro lá antigamente, e daí a gente conversa com a pessoa, né? A pessoa fala, eu vim antigamente, só que eu não gostei de tal coisa, eu entrei ali e estava com um monte de comentário legal e resolvi verificar o que estava acontecendo. E se tiver algum comentário ruim? Trocou o dono daqui? Ah, você nem sabe. Não sabe que esse nome tem o mesmo nome, né? Tá. E como é que é seu nome? O meu é Thaís. Thaís? Isso. Tá, e você está bastante tempo aqui? Tá desde aquele tempo? Tá, não, era uma outra senhora. Mais velha. Mais velha? Eu sou mais velha. Tá. Mais velha De tempo, de de trabalho. tempo. Não, eu não. Tá certo. É porque na outra vez que eu vim aqui, muda as pessoas. Não era nenhuma das duas. E também depois eu vi uma outra vez, também era uma negra, uma outra senhora, atendi muito bem também. Mas eu noto que a questão do atendimento é algo muito importante nas clínicas. Você sabe que dos piores dos atendimentos, minha opinião, tá? O mais fraco é o da clínica da face. Nunca atendem com tanto carinho, nunca atende, parece que está sempre conversando, parece que aquele ali é grupo de estudantil. Tem sempre um assunto mais interessante para eles conversar ali. Está sempre um dentista em pé conversando sobre balada, sabe? Ali é muito, sabe? Muito acelerado. E aí você chega para atender, aí toma o cartão. É tipo de spa, ali despacha o cliente. Na verdade, a gente já estava conversando com o doutor. Aqui eu coloco vocês, agora que eu estou podendo avaliar, bem, mas eu tinha uma avaliação muito boa, sempre, por eu estar no Odonto Company, ela sempre é melhor, tá? Isso é indiscutível. A número 1, depois aquela oral sim, atende muito bem, é de frente. Cheguei até a me arrepender que eu ia fazer carga imediata lá e não fiz. E não me arrependi, tá? Porque muita gente disseram que eu carga imediata na droga, que dói. Vocês estão fazendo agora? O quê? Carga imediata? Porque naquela época só eles faziam. Por isso eu não fiz. A carga imediata é uma coisa. Olá. Como é que é o nome daquele paciente que saiu agora do mais rápido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.